Olá galera, amantes da física, estamos de volta mais uma vez para mais uma dúvida de física. Hoje nós vamos aprender sobre as leis de Newton, né? Essas maravilhosas leis criadas por esse gênio da física clássica chamado Isaac Newton. Isaac Newton é o grande representante da física de todos os tempos, assim como Albert Einstein, assim como Galileu. Mas Newton foi um gênio. Trabalhou em muitos segmentos, nós sabemos que Isaac Newton trabalhou também na matemática, na ótica, na dinâmica, criou as 3 leis de Newton, criou a lei da gravitação universal, fez estudos dos espelhos, fez estudos da refração, criou o cálculo infinitesimal juntamente com Leibniz. Então é um gênio. E hoje nós vamos ver essas 3 leis tão conhecidas no mundo e tão aplicadas, que são as leis de Newton. E nós vamos começar pela primeira lei de Newton, a nossa famosa lei da inércia. O que é a lei da inércia? Como nós já vimos nas aulas anteriores, inércia é a capacidade que o corpo tem de resistir a qualquer tentativa de modificação do seu estado de equilíbrio. Todos nós, todos os corpos que existem, ele está no estado de equilíbrio. E esse estado de equilíbrio podem ser de 2 tipos. Ou ele está em equilíbrio estático, ou equilíbrio dinâmico. Quando ele está em equilíbrio estático, por exemplo, eu estou em repouso nesse momento, em relação a um referencial qualquer. O meu referencial, nesse momento, vai ser o meu pincel que está no bolso. Estou em repouso. Estou no equilíbrio estático. Mas eu posso estar no equilíbrio dinâmico, eu posso estar me deslocando em movimento retilíneo uniforme. Estou no equilíbrio dinâmico, estou se movimentando. E as leis de Newton, a primeira lei de Newton, lei da inércia, ela diz o seguinte. Olha o que ela diz aqui, ó. Se a resultante das forças aplicadas sobre um corpo for nula, ou seja, for igual a zero, este corpo tende a continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se nenhuma força for aplicada sobre o corpo, ou mesmo se a força resultante de todas as forças aplicadas sobre o corpo for zero, for nula, este corpo tende a continuar no seu estado de equilíbrio. Se ele está em repouso, ele tende a continuar em repouso. Se ele está em movimento, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Essa é a lei da inércia. E ele faz esse processo, esse fenômeno, por causa da sua massa, que massa é a mesma coisa de inércia. Se você tem maior massa, você tem mais inércia. Logo, você vai oferecer mais resistência para mudar o seu estado de equilíbrio. Né? Se você tem menos massa, se você é mais magro, você tem menos inércia. Logo, facilmente a pessoa consegue te colocar em movimento ou te repousar se você estiver em movimento. E essa lei, que é a lei da inércia, ela está presente no nosso dia a dia, principalmente nos movimentos dos veículos. Quando você está dentro de um carro e você está dirigindo esse carro a 100 km por hora, o teu corpo, por inércia, ele tende a continuar a 100 km por hora naquele movimento no mesmo sentido. Se teu carro, de repente, freia bruscamente, ou então ele bate numa árvore, e você não tiver com cinto, por inércia, você tende a continuar no movimento que você estava, ou seja, a 100 km por hora. Então você é lançado contra o volante ou contra o para-brisa do seu veículo a 100 km por hora. Por isso que há vários acidentes por causa da famosa lei da inércia. Não é isso? E aí, outra coisa acontece também se você estiver, por exemplo, dentro do ônibus. Você está dentro de um ônibus, esse coletivo está em repouso, e de repente você está entretido. E você não percebe que o motorista entrou e começa a acelerar. De repente o motorista entra e arranca bruscamente, você é jogado para trás, por inércia, porque você tende a continuar em repouso, como o veículo foi, você ficou. Então, esse movimento que quando o carro vai, você é jogado para trás, é uma ilusão também, porque você pensa que foi lançado para trás, mas você não foi lançado para trás. É que por inércia você estava em repouso, e você tende a continuar em repouso. O carro foi e você ficou. E aí você tem a impressão que foi jogado para trás. Ok? E aí nós temos várias aplicações da lei da inércia. Né? Às vezes você vai no cavalo, o cavalo não tem cinto. De repente o cavalo vê uma cobra, ele para bruscamente. O animal ele não é burro. Né? Apesar de chamar o cara de burro, mas o burro é muito inteligente. Né? E aí ele para bruscamente e você, por inércia, é jogado lá na frente.
Ou então uma poça d'água também, se ele frear bruscamente por inércia, você é lançado lá na frente. Então a lei da inércia é uma lei que não tem nenhuma equação física, só são teorias. Olha outro exemplo da lei da inércia. Você está no carona de um amigo, o amigo te deu carona e você está aqui tranquilo, você está sem o cinto. De repente o teu amigo vai ali e de repente ele faz uma curva bruscamente para a esquerda. Você é jogado para a direita. Então você tem a impressão que foi jogado para a direita, só que você não foi jogado para a direita. Ele fez a curva e você tende a continuar no movimento que você estava, então você continuou no movimento reto. Como ele girou para a esquerda, então você é jogado contra a porta. Você se sente como se tivesse uma força te jogando para fora. Isso aí é por causa da sua inércia, ok? Pronto, e aí nós temos mais aplicações, né? A lei da inércia, o cinto de segurança é um objeto muito conhecido que foi aplicado baseado no estudo da lei da inércia, o airbag e etc. Agora vai começar os cálculos, e os cálculos começam exatamente na nossa segunda lei de Newton. E a nossa segunda lei de Newton, né? Temos aqui, ó, segunda lei de Newton, PFD. O que significa PFD, professor? Propriedade fundamental da dinâmica. E o que Isaac Newton descobriu com isso? Ele descobriu o seguinte, que a força resultante aplicada sobre o corpo é igual ao produto da massa desse corpo pela aceleração adquirida. Ou seja, se você tiver um corpo de massa m e receber uma força resultante, essa força resultante é igual à massa vezes a aceleração que esse corpo vai receber. E outro detalhe, essa aceleração provocada por essa força é uma aceleração que tem a mesma direção e o mesmo sentido da força, essa aceleração. E se eu for jogar na equação matemática, sabendo que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, então eu posso, por exemplo, isolar essa força bem aqui. Ó. Vamos tentar explicar bem aqui nesse canto. Se a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, se eu isolar a aceleração do primeiro membro, vai ficar a força resultante dividido pela massa. Não é isso? Então a fórmula ficaria assim, se eu fosse determinar a aceleração. Força resultante sobre a massa. E você está percebendo que numa equação, quem está no numerador é diretamente proporcional. Quem está no denominador é inversamente proporcional. Então a aceleração é diretamente proporcional à intensidade da força, mas é inversamente proporcional à massa. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que se a aceleração é diretamente proporcional à intensidade da força, quanto maior a intensidade da força aplicada no corpo, maior será a aceleração desse corpo. Se eu dobrar a força, dobra a aceleração. Se eu triplicar a força, triplica a aceleração. Professor, e o que significa dizer que a aceleração é inversamente proporcional à massa? Significa que se o corpo tem uma aceleração com aquela massa, tem uma aceleração A com aquela massa, se eu dobrar a massa, ou seja, aumentar a massa, multiplicar essa massa 2 vezes, essa aceleração diminui pela metade. Fica a metade da aceleração anterior. Se eu triplicar a massa, a aceleração fica reduzida a terça parte, diminui 3 vezes. E assim sucessivamente, ou seja, a aceleração é inversamente proporcional à massa. É aí que entra algumas curiosidades que a gente vai ver lá na terceira lei de Newton, ok? E aí, aqui a legenda, força é igual a massa vezes a aceleração, FR é força, e força é dada em Newton no sistema internacional, M é massa, e massa é dada em quilogramas, e A é a aceleração, e a aceleração no sistema internacional é dado em metros por segundo ao quadrado. Então, nossos cálculos no SI tem que ser transformado, a força tem que ser Newton, a massa tem que ser dada em quilogramas, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, ok? Agora vamos para a nossa famosa e tão aplicada terceira lei de Newton. Essa sim é uma das leis mais aplicadas no dia a dia da sociedade, da humanidade. Você não passa um dia, eu até desafio vocês dificilmente passarão ou já passaram um dia para não aplicar essa lei de Newton, lei da ação e reação. E todo mundo conhece, até quem não é amante da física, mas já ouviu falar. Que lei é essa, professor? Essa terceira lei de Newton, lei da ação e reação, diz o seguinte. Vou até girar aqui um pouquinho aqui a câmera para vocês acompanharem. Olha o que ela diz lá. Vamos à leitura comigo. Para toda ação, existe sempre uma reação, com a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos,
O que ele quer dizer com isso? Que toda a força de ação provoca instantaneamente uma força de reação, com a mesma intensidade da ação, com a mesma direção, mas sentidos contrários. Se o A aplicar uma força de 100 N no corpo B reage com uma força de 100 N sobre o corpo A. Só que essa reação tem a mesma direção, mas o sentido é contrário. Cuidado para não confundir direção e sentido. Tem muita gente que às vezes não entende essa lei porque ainda confunde direção com sentido. E direção e sentido tem muita diferença, pessoal. Apesar de se parecerem, apesar de estar sempre juntas, mas tem uma diferença. Por exemplo, eu estou me deslocando aqui. Olha só na tela de vocês. Estou me deslocando. Então, estou indo em uma direção. De repente, eu esqueci alguma coisa e eu volto. Quando eu volto, eu mudei a direção ou não? Vocês podem estar se perguntando, será que ele mudou a direção? Será que ele voltou em direção oposta ou não? A resposta correta é que quando eu voltei, eu não mudei a direção. O que eu mudei, na verdade, foi o meu sentido da trajetória. Por quê? Porque existem 3 direções bem conhecidas na física. Eu vou pegar essa régua aqui para representar. A direção, se você está indo no plano horizontal, essa direção chama-se direção horizontal. Mas se você se deslocar nesse sentido, a sua direção é vertical. E a direção vertical tanto faz subindo como descendo, é vertical. Então é uma direção só. Eu subindo é vertical e descendo é vertical. O que vai mudar é o sentido. Direção vertical, sentido de baixo para cima. Direção vertical, sentido de cima para baixo. Direção horizontal, né? Eu estou no sentido da esquerda para a direita. E direção horizontal no sentido da direita para a esquerda. Então, quando eu fui, eu estava numa direção horizontal. Quando eu voltei, continuei na direção horizontal. O que foi invertido foi o sentido. Então, está aí a terceira lei de Newton afirmando que toda a força de ação provoca uma reação com mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Vamos ver um exemplo aqui. O corpo A e o corpo B estão em repouso e, de repente, eles recebem uma força de intensidade F. Na hora que ele empurra a força F, com certeza, na hora que a força F empurra o corpo A vai empurrar o corpo B. E o corpo B vai reagir contra o corpo A. E aí eu peço que você desenhe todas as forças que estão aplicando nesse corpo nesse momento. Então, a primeira força será essa. Ó. E a força principal aplicando no bloco A. O bloco A aplica uma força minúscula AB, ou seja, a força de A em B. Pela terceira lei de Newton, princípio da ação e reação, o B vai reagir contra o A com uma força BA. Essa força AB e BA são iguais em módulo, têm a mesma intensidade e sentidos opostos. E aí você pode chamar essa força apenas de Fzinho. Por quê? Porque elas são iguais, só muda o sentido, a intensidade é a mesma. Professor, acabou as forças? Não, porque todo o corpo, ele existe. Se ele existe, ele tem massa. Se tem massa, tem peso. Então, nesse momento, tem a força peso puxando para baixo, que eu vou chamar peso do bloco A. Também existe uma força peso para baixo, chamado peso do bloco B. Então, bem aqui, olha, vou até botar de azul, para ficar melhor o entendimento. Para baixo, no bloco A, tem a força peso de A, e aqui peso de B. E para cima tem uma força também, pessoal. Que força é essa para cima, professor? Esse bloco está em cima de uma plataforma, em cima de uma mesa. E na aula anterior, nós vimos uma força chamada de normal. É toda a força que as superfícies aplicam nos corpos que a tocam. Então, quando você encosta numa superfície, automaticamente ela reage contra ti com uma força chamada de normal. Então, como o bloco está em cima da mesa, a mesa reage para cima com a força normal, e essa normal é chamada normal do bloco A e normal do bloco B. Com isso, acabou todas as forças. Então, vamos circular aqui que você determinou. Ó, você determinou as forças que estão aplicando nesse corpo. Inicialmente, você só tinha visto uma. Quando você foi isolar, você foi estudar analiticamente, e a aplicação dessas forças, você descobriu que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 forças. Se tivesse um bloco C,
teria a força de ação do B no C e da reação do C no B. E assim sucessivamente. Valeu, galera? Essas são as nossas aulas. Mas aí eu preciso, antes de sair, tirar mais uma dúvidazinha rapidinho. É sobre a observação da terceira lei de Newton. Ela tem umas observações interessantes. Vem aqui rapidão. Quais são as características da terceira lei de Newton? Quais são as características principais dela? Então, ela tem algumas características. E essas características não podem ser negligenciadas. A primeira característica é a seguinte. A lei da ação e reação, vamos lá? A lei da ação e reação, ela é aplicada em corpos diferentes, olha. Ação e reação nunca se anulam. Por quê? Porque são aplicadas em corpos diferentes. Por isso que elas nunca se anulam. Como assim, professor? Olha só, se tiver um bloco A bem aqui, e eu aplicar uma força aqui, ó, uma força de 10 newton, e alguém aplicar uma força aqui também de 10 newton, uma pessoa A aplicou uma força e uma pessoa B aplicou a força. Aqui está o corpo. Esse corpo, digamos que ele tem 8 kg. Pessoal, a força de ação e reação, ela tem a mesma intensidade. Aí eu pergunto, olha, tem a mesma intensidade? Tem. Ela tem a mesma direção. Essas duas aqui têm a mesma direção? Tem, ó, está horizontal. E a lei da ação e reação tem sentidos opostos. Aqui tem sentidos opostos? Tem. E se alguém empurrar com 10, outra pessoa empurrar com 10, esse corpo se movimenta? Não, professor. A resultante aqui vai dar nula. A gente vai perceber que a força resultante aqui, quando tem sentidos contrários, vai ficar 10 menos 10 e vai dar 0. Se anula e o corpo continua em repouso. Só que a lei da ação e reação nunca se anulam. Então essa força bem aqui, ela não é ação e reação. Ela é uma força parecida com ação e reação. É uma força de ação e reação falsa. Ele é uma impostora. O aluno pensa que é ação e reação e não é. Professor, mas como é que eu vou identificar se aqui ela está obedecendo todas as características? Olha, tem a mesma intensidade, tem a mesma direção e tem sentidos opostos. Ela tem tudo que a ação e reação tem. Como é que eu vou saber que essa força não é ação e reação? Simples. Porque a lei da ação e reação, elas são aplicadas em corpos diferentes. E essa aqui está aplicada só no corpo. Ó. As duas estão aplicadas no mesmo corpo de 8 kg. Por isso que elas se anulam e não é ação e reação. Quando é ação e reação, ela é aplicada em corpos diferentes, por isso que há movimento. Então, todo movimento que existe na natureza só existe por causa da lei da ação e reação. Se não existisse a lei da ação e reação, não existia movimento nenhum no universo. Como assim, professor? Me explica. Olha aqui um exemplo. Eu estou aqui, ó, e eu começo a caminhar. Sabe por que eu estou conseguindo me deslocar? Alguém tem alguma ideia? Ó? É por causa da lei da ação e reação. Como assim, professor Dilcinho? Eu estou empurrando com meus pés o piso para trás e o piso está reagindo e me empurrando para frente, eu consigo caminhar. Isso aí acontece com o carro. Quando a roda do carro tracionada, ele roda e joga a pista para trás, a pista reage e empurra o carro para frente e o carro vai embora. A mesma coisa acontece com a bicicleta, a mesma coisa acontece com o helicóptero. O helicóptero, quando ele gira a hélice, ele empurra o ar para baixo e o ar reage pela princípio da ação e reação, e empurra o helicóptero para cima e ele consegue levantar. Um foguete é da mesma coisa, né? Se você tem um foguete aqui, como a gente vê muito na televisão, na NASA, o foguete está aqui, ó. A primeira coisa que você vê é quando ele sobe, umas fumaças aqui embaixo, chega a explodir aquela fumaça. Essa fumaça é chamada de gases de exaustão e nada mais é a aplicação da terceira lei de Newton. O foguete lança esses gases de exaustão para baixo, pelo princípio da ação e reação, a plataforma reage com essa fumaça e impulsiona o foguete para cima e ele consegue subir. Um barco também, quando a hélice do barco gira, ela empurra a água para trás, pelo princípio da ação e reação, joga o barco para frente. Conclusão. No universo só existe movimento por causa da lei da ação e reação. E ela sempre anda em pares, ação e reação. Então,
se nós formos analisar nesse momento, tem bilhões e bilhões de forças sendo aplicadas no universo. Nesse momento tem carro andando, tem batida, tem briga, tem um choque, tem pessoa correndo, está tendo força de ação e reação. Aí eu pergunto, se tu somar todas essas forças existentes no universo, esse número é um número par ou é um número ímpar? Todas as forças do universo, é um número par ou um número ímpar? O que você me diria? Professor, é difícil, tem milhares de forças no universo, nas galáxias, nos planetas, satélites, na Terra, em todo lugar. Como é que eu vou saber se é par ou ímpar, que eu não sei nem o valor? Não precisa saber o valor. Se toda força de ação vai ter sempre uma reação, então elas estão em pares. Então todas as forças do universo estão em pares, ok? Valeu, galera. Espero que tenha contribuído com o aprendizado de vocês. E na próxima aula a gente vem trazendo as questões envolvendo a aplicação de cálculo da segunda lei de Newton e da terceira lei de Newton. Valeu, um abraço e até a próxima.